A todos a nossa saudação. Que o Mestre Jesus esteja conosco. A hora e a vez das mulheres. Não importa o resultado do Oscar de 2021. Pela primeira vez, em 93 edições da premiação, 2 mulheres foram indicadas para a categoria de melhor direção. A chinesa Chloé e a britânica Emerald se tornaram vencedoras, pois foram escolhidas para concorrer a uma das estatuetas mais almejadas pela premiação. Notamos, além de contemplar a diversidade do gênero, também a diversidade de raças. Viola Davis se tornou a atriz negra com o maior número de indicações, 4 Oscar, como melhor atriz. Sem dúvida, essa nova atitude da Academia de Hollywood representa uma grande conquista para as mulheres, que sempre sofreram o fanatismo, a ignorância e também o preconceito em relação ao seu gênero e à cor da sua pele. Mas essa conquista feminina foi precedida de muita luta e determinação. Houve tempo em que a mulher cogitava-se de que ela não tinha alma, e o direito do voto foi conseguido depois de muitas lutas. Quem foi o Dr. Barry? Nasceu no final do século XIX. Graças à sua família e amigos, conseguiu formar-se o futuro médico Dr. Barry. Concluiu seus estudos na Universidade de Edimburgo, em 1812. E em 1813, fez uma especialização como cirurgião. Em pouco tempo, tornou-se cirurgião do Exército. Em 1816, curou a filha do governador da África do Sul, da cidade do Cabo, da África do Sul. Lá permaneceu durante 10 anos. Enquanto esteve lá, promoveu melhorias do saneamento básico, o tratamento da água, melhores condições de internação para ancianos e deficientes intelectuais, além de melhorar a vida de escravos e presos. Ao Dr. Barry é atribuída a primeira cirurgia cesariana realizada com êxito no continente africano. Em reconhecimento ao trabalho do Dr. Barry, essa criança recebeu o seu nome. Sua trajetória foi muito fértil por muitos países do mundo. Sempre lutou para a melhoria de condições da vida da população e dos soldados, até chegar ao Canadá, onde teve atritos com colegas de trabalho por sua luta por melhores condições humanitárias. Mas por que estamos falando do Dr. Barry, se o título do nosso trabalho é A Hora e a Vez das Mulheres? Na verdade, no dia 25 de julho de 1865, em seu leito de morte, Dr. Barry foi protagonista de uma das mais extraordinárias descobertas do mundo científico. Ele não havia sido um paciente muito fácil. Exigia que as cortinas do seu quarto no hospital
permanecessem fechadas durante o tempo todo e ele ficasse na penumbra. Mas agora ele estava morto. E não obstante ele ter dito que nas suas últimas vontades, que gostaria de ser enterrado com as roupas do seu corpo, a encarregada de preparar o seu corpo, Sofia, não estava muito propensa a atender às suas últimas vontades. Quando Sofia levantou a camisola de dormir para lavar o seu corpo, descobriu um segredo que o Dr. Barry havia guardado às 7 chaves por toda a vida. Ele não era ele era ela, uma mulher que pelas marcas do seu abdômen havia tido um filho. Essa verdade tornou-se um dos maiores escândalos da era vitoriana do Reino Unido e foi abafada por muitos anos. Um dos mais respeitados cirurgiões do Reino Unido não era homem, era uma mulher. Ela havia driblado todas as proibições que impediam as mulheres de serem médicas. Não obstante a sua voz esganiçada, as ombreiras artificiais, as toalhas cobrindo as curvas do seu corpo e o temperamento feroz, Dr. Barry garantiu com a sua força a condição de masculinidade. Na verdade, tratava-se de uma entidade feminina pelo talento e determinação. A todos convenceu de que era um homem e não uma mulher. Mas por que motivo Margaret tornou-se James? Em 1807, depois de haver se tornado uma governanta, resolveu realizar o seu sonho. Naquela época, mulher, ser médica era algo impossível. Assumiu o respeitável nome do seu tio e passou a se chamar James, o lendário Dr. Barry. De uma vida notável e pelas dificuldades que Margaret teve para manter a sua identidade incógnita, acrescidas das dificuldades da época para trabalhar como médica, daí nós podemos ver o valor daquela criatura. Aqueles obstáculos quase intransponíveis mostraram que realmente Margaret era uma criatura muito notável. Margaret virou James. Não via perspectivas para a sua vida. Ser mulher significava, no século XIX, sinônimo de condenação a uma vida com etapas pré-determinadas que chegavam a zero. A mulher pouco podia ser, pouco podia fazer. Ela podia ser mãe, freira, esposa, ou então, quando a família tinha um pouco mais de recursos, escritora, mas que deveria lutar a vida inteira para vender seus livros, porque havia muito preconceito, muito fanatismo, muita ignorância, que impediam a mulher de trabalhar, de se expor, de mostrar o seu valor perante a sociedade da época. O preconceito, o fanatismo e a ignorância da época diziam que a mulher não poderia ser nem empresária, porque ela teria que passar a vida inteira provando a sua capacidade. Margaret resolveu tornar-se James porque sabia que
seria impossível, como mulher, realizar o seu sonho, ser médica e médica cirurgiã. Teve garra, determinação, isso jamais lhe faltaram. Ocorreram muitos casos semelhantes ao de Margaret James, sem dúvida. No mundo inteiro, muitas criaturas trabalharam muito, as mulheres, para poder mostrar o seu valor. E no século XIX, essa atitude, esse esforço, teriam que ser enormes, e era uma luta quase que invencível. Mas registramos na história da humanidade muitas situações em que mulheres resolveram mostrar o seu valor. As poucas situações de sucesso foram transformadas em livros e filmes ou peças de teatro. E no Brasil, tivemos algum caso? A obra-prima Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, é considerada uma das obras mais importantes e significativas da literatura brasileira. Nessa obra, nós encontramos o personagem de Adorim. É uma mulher que queria explorar o sertão, mas por ser mulher, não poderia. Então ela disfarçou-se de homem. E durante toda a sua vida, Diadorim era homem durante o dia e quando tirava suas roupas, era mulher. Até que um dos jagunços enamorou-se de Diadorim. E aí surgiu um problema. Como é que um homem poderia enamorar-se de um outro homem? Essa personagem foi objeto de uma novela de grande sucesso no Brasil. E com a licença poética, Diadorim acaba encontrando o seu príncipe encantado. Mas nunca demonstrou para outras pessoas, a não ser para o seu amado, a sua verdadeira identidade. Diadorim portava-se e vestia-se como homem, renunciando durante o dia à condição de mulher, para afirmar a sua atitude feminista, para demonstrar a sua liberdade de agir, não obstante sendo mulher. Tornou-se Diadorim homem vivo enquanto vestido, mulher e morta no advento da sua nudez. Guimarães Rosa impõe o seu personagem, declara a independência perante a sociedade patriarcal da época, cujos preconceitos, infelizmente, perduram até os dias atuais. Quem foi o primeiro feminista da história? Os caros amigos, companheiros, confrades que estão nos acompanhando agora vão ficar surpresos se eu disser que o primeiro feminista da humanidade, não aquele do estímulo às passeatas com estandartes coloridos, mas que reconhece e outorga diretrizes superiores e edificantes às mulheres, foi Jesus. Jesus, antes de Jesus, o judaísmo considerava a mulher mercadoria condenada ao cativeiro. Com Jesus, houve a inauguração de uma nova era para a mulher. As esperanças femininas começaram a surgir. Se formos examinar o Evangelho de Jesus, vamos encontrar a consagração da Mãe Santíssima, a conversão de Madalena, a dedicação às irmãs de Lázaro e o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanharam Jesus
até a sua morte no Morro do Calvário, na cruz. Alguém mais da história do Evangelho defendeu as mulheres? Sem dúvida, muitos outros defenderam. Mas pasmem, amigos, Paulo de Tarso, aquele homem de aspereza nas palavras, aquele boi bravo da conversão de Damasco, não obstante as suas palavras agressivas, reconheceu na mulher, levantou-a da sua aviltada condição e deu forças ao movimento regenerativo feminino. Levantou a mulher da sua aviltada condição para alçá-la à condição de mãe, filha, irmã, como verdadeiras criaturas de Deus. E lembremos-nos, nessa época, a mulher, para os machistas de plantão, não tinha alma. Jesus e Paulo de Tarso consideravam a mulher como ser de grandeza, igual ao homem, criada por Deus nas mesmas condições, com diferenças apenas de formas e funções, mas com relação à alma eram iguais. Os espíritos são iguais. Não há sexo para os espíritos. Caminhando pelos nossos estudos, logo vem a pergunta importante: qual a posição da doutrina espírita em relação à mulher? O Espiritismo deu sequência a esse processo de libertação através da grandiosidade do seu codificador. O professor Rivaio casou-se com uma professora 9 anos mais velha do que ele, Amélie Gabrielle Boudet, uma senhora intelectualizada, uma coisa atípica para a época, porquanto, para as criaturas do século XIX, como já falei no começo, a mulher era considerada uma coisa, sem direito a manifestar-se, e muito menos a demonstrar o seu valor. Amélie Gabrielle Boudet, a companheira de Allan Kardec, que lhe deu retaguarda, lhe deu ânimo, esteve com ele nas horas mais difíceis da codificação, de Rivaio, inclusive na transformação de Rivaio, com o nascimento em 1857 da nova identidade de Allan Kardec. Ela foi o sustentáculo principal para que o codificador fizesse a transposição de Rivaio para Kardec e pudesse trazer ao mundo a nova revelação, o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, sem dúvida, a exaltação do gênero feminino, quando os Espíritos ressaltam que a diferença entre os sexos restringe-se apenas ao gênero da organização física. E se formos caminhar um pouco para a atualidade, hoje há casos em que nem mesmo essa diferença de organização física é importante. Em alguns casos até não existe. O espírito pode renascer com um sexo ou com outro. E, sem dúvida, afirmam os mentores espirituais, existe igualdade de direitos entre o homem e a mulher. O que ressalta os espíritos é que há diferença de funções. Mas se nós formos trazer novamente para a atualidade, hoje nos Estados Unidos é muito comum que haja divisão de tarefas. Enquanto a mulher trabalha para trazer o pão de cada dia para o lar, o homem cuida das funções domésticas, cuida das crianças, cuida dos filhos. E depois as coisas se invertem. A mulher vem para o lar trabalhar,
limpar, cuidar das crianças e o homem vai trabalhar. Hoje em dia, pululam criaturas extraordinárias, dirigindo países, dirigindo empresas, grandes executivas. E no campo da ciência, mesmo do século XIX, nós encontramos grandes cientistas que nada deixaram a desejar para a criatividade, para o empenho e para o poder de pesquisa dos homens da época. Outro aspecto importante de Allan Kardec foi o de ele ter escolhido mulheres como as primeiras médiuns que trouxeram a possibilidade do advento do Espiritismo. Sem dúvida, Allan Kardec trouxe para a análise, para o trabalho, para a construção do Espiritismo, pequenas jovens, mulheres, cujas idades variavam entre 14 e 17 anos. A verdade, caros irmãos, que nós temos que reconhecer que o corpo é apenas uma veste temporária. Dependendo das nossas necessidades evolutivas, nós vamos, na espiritualidade, optar por nascer como homem ou como mulher. Vai depender das nossas necessidades evolutivas. Não importa a cor, não vai importar a classe social, não vai importar o país. Homens e mulheres têm suas funções. E para o espírito, a escolha do sexo vai obedecer às necessidades evolutivas do espírito. E um detalhe, Allan Kardec foi um ferrenho defensor da mulher. Lutou pelo direito de as mulheres terem educação, formarem-se em medicina e defendeu o voto feminino. Em pleno olho do furacão, Allan Kardec, isto é, em meados do século XIX, já havia começado o trabalho, o esforço de emancipação da mulher entre as décadas de 1840 e 1850. Não por acaso, além das novidades que Kardec trazia, principalmente em relação às penas irremissíveis, em relação à reencarnação, em relação à sintonia psíquica, em relação à pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, em relação à continuidade da vida além da morte, a comunicabilidade com os espíritos, Allan Kardec também causou um certo furor na sua época, pela defesa ferrenha que fazia em relação à mulher. Não importa para o espírito, afirmava Allan Kardec, corroborado pelos espíritos. Não importa o sexo com o qual venhamos a nascer na nossa encarnação. Espíritos não têm preferência para nascer como homens ou como mulheres, porque o que efetivamente importa é o progresso, aurido através da nossa experiência na carne, das provações, das expiações, e a necessidade que os espíritos nos lembram, todos nós temos de, além de participar da evolução própria, participar da evolução dos outros, do nosso planeta. Esta é a principal função do homem, a verdadeira importância do homem aqui na Terra. Este é o porquê da existência humana, fato que a doutrina espírita nos demonstra, lembrando-nos de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos depois da morte.
Dizia Allan Kardec, aquele que efetivamente encarnasse somente como homem, só saberia o que sabem os homens. Quero encerrar a minha conversa com vocês, caros amigos e irmãos, lembrando as palavras de Richard Simonetti. Ele ressalta que o amor materno, algo de Deus no corpo feminino, favorece o desenvolvimento do lado espiritual da mulher. Realmente, quando o homem resolve trabalhar em favor das suas asas evolutivas, a do conhecimento e a do coração, a mulher nos traz elementos preciosos para esse progresso, o do sentimento. Por isso, disse Simonetti, ela é mais propensa à atividade religiosa e mais sensível aos valores espirituais. Amigos, irmãos, irmãs, seguidores, espectadores, espíritos conscientes de suas responsabilidades reencarnatórias, vão aprender, assim como aconteceu com aquele grande médico que tornou-se de homem como um grande de Margaret para James. Todos nós vamos ter que ter a fibra do Dr. Berry para então, conscientes de nossas responsabilidades reencarnatórias, superarmos as limitações e valorizarmos não o sexo com que nascemos, mas a vida, seja ela vivenciada em corpo feminino ou em corpo masculino, para melhor aproveitarmos as nossas oportunidades evolutivas. Eu agradeço a todos essa oportunidade, por terem nos acompanhado até este momento. Agradeço e que Jesus continue nos abençoando.